Boa noite, queridos alunos. Bom, como sempre em nossas aulas, desejo que todos vocês estejam bem, né? E para começar, o assunto dessa nossa aula de hoje é uma aula de um tema muito importante. Todos vocês já conhecem sobre esse tema, se não conhecem de maneira profunda, mas conhecem no cotidiano, porque é algo que está presente dentro das nossas vidas e muito presente dentro da nossa sociedade. Então, o tema de hoje que nós iremos trabalhar é sobre o trabalho escravizado em diferentes temporalidades. Por que falar sobre a questão do trabalho escravizado, né? A gente vem vivenciando um novo tipo de racismo, que é o racismo institucional. E se nós não soubermos tratar essas formas diferentes de racismo e qual a base dela nas suas diferentes épocas e diferentes tempos, tampouco a gente conseguirá mudar algo no presente, que é um presente recente ainda, e também no futuro. Lembrando que quando a gente fala de escravidão, temos que lembrar que o Brasil é o último país das Américas a abolir a escravidão, né? Ou seja, se nós pegarmos o tempo da nossa história, desde quando o Brasil foi descoberto, e nós fizermos uma conta aqui boba de matemática, tem em média 127, 128 anos que a escravidão acabou, né? Se pegarmos essa conta, a cada 10 anos da nossa história, 7 anos foram de escravidão. Ou seja, é um passado não tão passado que é recente e que, se não estudarmos e conhecermos um pouco, a gente, de certa forma, todos vocês que estão aqui, não vamos conseguir mudar o cenário. Nós temos o conteúdo, como eu disse, a escravidão na antiguidade da Grécia e Roma Antiga, a escravidão do Brasil, período de colonização e monárquico, e a escravidão contemporânea. E muito dessa escravidão contemporânea é algo que a gente está falando do racismo institucional. Os objetivos, como está falando ali no conteúdo, né? Nós temos objetivos que é identificar as permanências e mudanças em relação à escravidão ao longo do tempo, ou seja, por mais que ela se aborda de diferentes formas e ela transcende essa questão do racismo e da escravidão, ela ainda continua presente. Mas como que a gente vai identificar fazendo essa análise? Olhando as características do trabalho escravo, então, como que eram tratados os escravos? Eles eram vendidos, e nós estamos falando, pessoal, de humanos. E como em sã consciência, dentro do nosso intelecto humano, nós vamos considerar o humano como algo de escravo, como um objeto. É totalmente cruel pensar dessa forma, mas sim, eles foram escravizados. E aí é analisar essa questão da liberdade, ok? A gente, para começar, o que é o trabalho análogo à escravidão, ou o trabalho escravo contemporâneo, né? Então pensem nisso. É muito interessante pensar isso porque a gente está passando por algumas coisas dentro da nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, o caso que vocês conhecem dos vinhos Aurora, Grupo Salton, onde foi descoberto aqueles várias pessoas que estavam trabalhando de maneira análoga à escravidão. E a marca, ela estava associada a isso. E olha o quanto é importante. A gente está no século XXI, já se passou tanto tempo e novamente estamos tratando nesse mesmo cenário, mas a gente está falando de grandes companhias, né? Cadê o carinho, cadê o olhar crítico para esse cenário, para essas pessoas, né? Como eu disse, para começar, vejam aqui, ó, não é um caso muito parecido e lembrado, como eu disse para vocês, do Grupo Salton, mas aqui, ó, foram trabalhadores resgatados em uma fazenda de laranja. Eles moravam em casa, sem luz, sem cama, mesa, fogão ou geladeira. Trabalhavam mais de 13 horas por dia, não tinham registro e recebiam R$2 por cada sacola de 23 quilos colhido. Olha isso, pessoal, é grave. Você consegue olhar para esse cenário, para esse ser humano que está aqui, de uma maneira que ele está de forma análoga à escravidão? Olha o carinho, vamos se colocar no lugar dele. É um ser humano. Ser tratado como um objeto, pior do que um objeto. Pensem nisso. Estamos falando de vidas. E uma vida, ela é irreceptível. Igual a eles nunca vai existir, igual a nós nunca vai existir. Mas é aí que está o mal, né? Se nós não olharmos para esse mal e entendermos que isso for normal, tampouco a gente vai corrigir a nossa sociedade.
Então, o foco no conteúdo é esse, o termo é esse, o trabalho escravo contemporâneo. Como ele é usado no Brasil, porque ele designa uma situação que a pessoa está submetida ao trabalho. Como essa pessoa está submetida ao trabalho? Às vezes a pessoa está submetida a esse trabalho na escravidão, mas a necessidade ela é tão grande que ela se torna escrava porque aquilo que ela recebe, ela deve muito mais do que aquilo que ela está recebendo e ela tem mês após mês, mas ela está em situações irreconhecíveis, né? Então aqui nós temos a questão do artigo 149 do decreto, que é a Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940, que passa a vigorar com a seguinte redação: reduzir, artigo 149, reduzir alguém à condição análoga de escravo, que é submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, que é sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, restringindo por qualquer meio a sua locomoção em razão da dívida contraída ao empregador proposto. Então, pessoal, é muito importante a reflexão. A gente, nas nossas próximas aulas, vamos trabalhar esses conceitos, mas fica aqui. Não tem como nós entrarmos no tema profundamente se nós não nos sensibilizarmos com algo real, presente, que mesmo com lei, que mesmo em toda a sua historicidade, e ainda ele continua acontecendo em grandes companhias que não estão tendo um olhar crítico para essa situação. Na sua opinião, identifiquem os tipos de trabalho análogo à escravidão, peguem reportagens de onde contém isso, e aí tragam, vamos debater em sala de aula, e após isso, vamos incluindo os temas contemporâneos da história sobre a escravidão em diferentes etapas, ok? Muito obrigado, queridos alunos, desejo a todos tudo de bom e fica essa dica.